Olá, sou o professor Daniel e vou contar hoje para vocês aqui, vamos compartilhar a leitura da Lógica da Pesquisa Científica, do Karl Popper, mais um dos textos que a Federal pediu para a prova de filosofia. Deste livro, nós vamos ler o capítulo 1º, que é o que eu vou começar a fazer a partir de agora. Então vamos lá, capítulo 1º. A colocação de alguns problemas fundamentais. Um cientista, seja teórico ou experimental, formula enunciados ou sistemas de enunciados e verifica-os um a um. No campo das ciências empíricas, para particularizar, ele formula hipóteses ou sistemas de teorias e submete-os a teste, confrontando-os com a experiência, através de recursos de observação e experimentação. A tarefa da lógica da pesquisa científica, ou da lógica do conhecimento, é, segundo penso, proporcionar uma análise lógica desse procedimento, ou seja, analisar o método das ciências empíricas. Que são, entretanto, esses métodos das ciências empíricas, a que damos o nome de ciência empírica? O problema da indução. Segundo concepção amplamente aceita, a ser contestada nesse livro, as ciências empíricas caracterizam-se pelo fato de empregarem os chamados métodos indutivos. De acordo com essa maneira de ver, a lógica da pesquisa científica se identificaria com a lógica indutiva, isto é, com a análise lógica desses métodos indutivos. É comum dizer-se indutiva uma inferência, caso ela conduza de enunciados singulares, por vezes denominados também enunciados particulares, tais como descrições dos resultados de observações ou experimentos, para enunciados universais, tais como hipóteses ou teorias. Ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa no inferir enunciados universais de enunciados singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes. Com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode revelar-se falsa, independentemente de quantos casos de cisnes brancos possamos observar. Isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. A questão de saber se as inferências indutivas se justificam e em que condições é conhecida como o problema da indução. O problema da indução também pode ser apresentado como a indagação acerca da validade ou verdade de enunciados universais que encontram base na experiência, tais como as hipóteses e os sistemas teóricos das ciências empíricas. Muitas pessoas acreditam, com efeito, que a verdade desses enunciados universais é conhecida através da experiência. Contudo, está claro que a descrição de uma experiência, de uma observação ou do resultado de um experimento só pode ser um enunciado singular e não um enunciado universal. Nesses termos, as pessoas que dizem que é com base na experiência que conhecemos a verdade um enunciado universal, querem normalmente dizer que a verdade desse enunciado universal pode, de uma forma ou de outra, reduzir-se à verdade de enunciados singulares e que, por experiência, sabe-se serem estes verdadeiros. Equivale isso a dizer que o enunciado universal baseia-se em inferência indutiva. Assim, indagar se há leis naturais sabidamente verdadeiras é apenas outra forma de indagar se as inferências indutivas se justificam logicamente. Se desejarmos estabelecer um meio de justificar as inferências indutivas, devemos, antes de tudo, procurar determinar um princípio de indução. Tal princípio seria um enunciado capaz de auxiliar-nos a ordenar as inferências indutivas em forma logicamente aceitável. Aos olhos dos defensores da lógica indutiva, um princípio de indução é de extrema importância para o método científico. Esse princípio, diz Reichenbach, determina a verdade das teorias científicas. Eliminá-lo da ciência significaria nada menos que privá-la do poder de decidir quanto à verdade ou falsidade de suas teorias. Sem ele, a ciência perderia indiscutivelmente o direito de separar suas teorias das criações fantasiosas e arbitrárias do espírito do poeta.
Ora, o princípio de indução não pode ser uma verdade puramente lógica, tal como uma tautologia ou um enunciado analítico. De fato, se existisse algo assim como um princípio puramente lógico de indução, não haveria problema de indução, pois, em tal caso, todas as inferências indutivas teriam de ser encaradas como transformações puramente lógicas ou tautológicas, exatamente como as inferências no campo da lógica dedutiva. Assim sendo, o princípio de indução há de constituir-se no enunciado sintético, ou seja, enunciado cuja negação não se mostre contraditória, mas logicamente possível. Dessa maneira, surge a questão de saber por que tal princípio deveria merecer aceitação e como poderíamos justificar-lhes a aceitação em termos racionais. Alguns dos que acreditam na lógica indutiva apressam-se a assinalar, acompanhando Reichenbach, que o princípio de indução é aceito sem reservas pela totalidade da ciência e homem algum pode colocar seriamente em dúvida a aplicação desse princípio também na vida cotidiana. Contudo, ainda admitindo que assim fosse, pois afinal a totalidade da ciência poderia estar errada, eu continuaria a sustentar que um princípio de indução é supérfluo e deve conduzir a incoerências lógicas. Que incoerências podem surgir facilmente com respeito ao princípio da indução é algo que a obra de Hume deveria ter deixado claro. E também que as incoerências só são evitadas se puderem sê-lo com dificuldade, pois o princípio da indução tem de ser, por sua vez, um enunciado universal. Assim, se tentarmos considerar sua verdade como decorrente da experiência, surgirão de novo os mesmos problemas que levaram à sua formulação. Para justificá-lo, teremos de recorrer a inferências indutivas, e para justificar essas, teremos de admitir um princípio indutivo de ordem mais elevada e assim por diante. Desta forma, a tentativa de alicerçar o princípio de indução na experiência malogra, pois conduz a uma regressão infinita. Kant procurou vencer a dificuldade, admitindo que o princípio da indução, que ele apresentou como o princípio da causação universal, é válido a priori. Não creio que essa engenhosa tentativa de proporcionar uma justificação a priori para os enunciados sintéticos tenha alcançado o êxito. Meu ponto de vista é o de que as várias dificuldades da lógica indutiva aqui esboçadas são intransponíveis. O mesmo acontece, temo eu, com as dificuldades inerentes à doutrina, tão em curso hoje em dia, segundo a qual a inferência indutiva, embora não estritamente válida, pode atingir algum grau de confiabilidade ou probabilidade. Conforme essa doutrina, as inferências indutivas apresentam-se como inferências prováveis. Para nós, diz Reichenbach, o princípio de indução é o meio pelo qual a ciência decide acerca da verdade. Mais precisamente, deveríamos dizer que ele serve para decidir acerca da probabilidade, pois não é dado à ciência chegar seja à verdade, seja à falsidade. Mas os enunciados científicos só podem atingir graus sucessivos de probabilidade, cujos inatingíveis limites superior e inferior são a verdade e a falsidade. A essa altura, sinto-me autorizado a deixar de considerar o fato de os adeptos da lógica indutiva aceitarem uma ideia de probabilidade que rejeitarei posteriormente, por considerá-la assaz insatisfatória justamente para os propósitos que eles têm em vista. Parece-me procedente agir assim, porque as dificuldades mencionadas em nada diminuem se falarmos em probabilidade, pois, se deve atribuir grau de probabilidade a enunciados que se fundamentam em inferência indutiva, essa terá de ser justificada pela invocação de um novo princípio de indução convenientemente alterado, e surgirá a necessidade de justificar esse novo princípio e assim por diante. Nada se ganha, aliás, tomando o princípio da indução não como verdadeiro, mas apenas como provável. Em resumo, como todas as outras formas de lógica indutiva, a lógica da inferência provável ou lógica da probabilidade conduz ou a uma regressão infinita ou à doutrina do apriorismo. A teoria a ser desenvolvida nas páginas seguintes opõe-se frontalmente a todas as tentativas de utilizar as ideias da lógica indutiva. Ela poderia ser chamada de teoria do método dedutivo de prova,
ou de concepção segundo a qual uma hipótese só admite prova empírica e tão somente após haver sido formulado. Antes de chamar, ou antes de passar a elaborar esta concepção, que se poderia chamar de dedutivismo em oposição a indutivismo, devo primeiramente deixar clara a distinção entre a psicologia do conhecimento, que se ocupa de fatos empíricos, e a lógica do conhecimento, que se preocupa exclusivamente com relações lógicas, pois a crença na lógica indutiva deve-se em grande parte a uma confusão entre problemas psicológicos e problemas epistemológicos. Importa assinalar de passagem que essa confusão traz dificuldades não apenas para a lógica do conhecimento, mas também para a psicologia do conhecimento. Item 2 do capítulo 1. Eliminação do psicologismo. Afirmei anteriormente que o trabalho do cientista consiste em elaborar teorias e pô-las à prova. O estágio inicial, o ato de conceber ou inventar uma teoria, parece-me não reclamar análise lógica, nem ser dela suscetível. A questão de saber como uma ideia nova ocorre ao homem, trata-se de um tema musical, de um conflito dramático ou de uma teoria científica, pode revestir-se de grande interesse para a psicologia empírica, mas não interessa a análise lógica do conhecimento científico. Esta última diz respeito não a questões de fato, mas apenas a questões de justificação ou validade. Suas indagações são do tipo seguinte: pode um enunciado ser justificado? Em caso afirmativo, como? É suscetível de prova? Depende logicamente de certos outros enunciados? Ou talvez os contradiga? Para que um enunciado possa ser examinado logicamente sob esse aspecto, deve ter-nos sido apresentado previamente. Alguém deve tê-lo formulado e submetido a exame lógico. Por conseguinte, distinguirei nitidamente entre o processo de conceber uma ideia nova e os métodos e resultados de seu exame sob um prisma lógico. Quanto à tarefa que toca à lógica do conhecimento, em oposição à psicologia do conhecimento, partirei da suposição de que ela consiste apenas em investigar os métodos empregados nas provas sistemáticas a que toda ideia nova deve ser submetida para que possa ser levada em consideração. Objetariam alguns que seria mais adequado considerar como tarefa da epistemologia a de proporcionar o que se tem chamado reconstrução racional das fases que conduziram o cientista à descoberta, ao encontro de alguma verdade nova. A questão é, porém, a seguinte: o que precisamente desejamos reconstruir? Se forem os processos envolvidos na estimulação e produção de uma inspiração, devo recusar-me a considerá-los como tarefa da lógica do conhecimento. Esses processos interessam a psicologia empírica, não a lógica. Será outro caso se desejarmos reconstruir racionalmente as provas posteriores pelas quais se descobriu que a inspiração era uma descoberta ou veio a ser reconhecida como conhecimento. Na medida em que o cientista aprecie criticamente, altere ou rejeite sua própria inspiração, poderemos, se o desejarmos, encarar a análise metodológica levada a efeito como um tipo de reconstrução racional dos correspondentes processos mentais. Sem embargo, essa reconstrução não apresentaria tais processos como realmente ocorrem. Ela pode apenas dar um esqueleto lógico do processo de prova. Contudo, talvez seja isso que pretendem dizer aqueles que falam de uma reconstrução racional das maneiras pelas quais adquirimos conhecimento. Meus argumentos nesse livro independem inteiramente desse problema. Todavia, a visão que tenho do assunto, valha o que valer, é a de que não existe um método lógico de conceber ideias novas ou de reconstruir logicamente esse processo. Minha maneira de ver pode ser expressa na afirmativa de que toda descoberta encerra um elemento irracional ou uma intuição criadora, no sentido de Bergson. De modo similar, Einstein fala da busca daquelas leis universais, com base nas quais é possível obter, por dedução pura, uma imagem do universo.
Não há caminho lógico, diz ele, que leve a essas leis. Elas só podem ser alcançadas por intuição, alicerçadas em algo assim como um amor intelectual aos objetos de experiência. Item 3 do capítulo 1, prova dedutiva de teorias. De acordo com a concepção que aqui será apresentada, o método de submeter criticamente a prova às teorias e de selecioná-las conforme os resultados obtidos acompanha sempre as linhas expostas a seguir. A partir de uma ideia nova, formulada conjecturalmente e ainda não justificada de algum modo, antecipação, hipótese, sistema teórico ou algo análogo, podem-se tirar conclusões por meio de dedução lógica. Essas conclusões são, em seguida, comparadas entre si com outros enunciados pertinentes, de modo a descobrir-se que relações lógicas, equivalência, dedutibilidade, compatibilidade ou incompatibilidade existem no caso. Poderemos, se quisermos, distinguir 4 diferentes linhas ao longo das quais se pode submeter à prova uma teoria. Há, em primeiro lugar, a comparação lógica das conclusões umas às outras, com o que se põe à prova a coerência interna dos sistemas. Há, em segundo lugar, a investigação da forma lógica da teoria, com o objetivo de determinar se ela apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica, ou se é, por exemplo, tautológica. Em terceiro lugar, vem a comparação com outras teorias, com o objetivo, sobretudo, de determinar se a teoria representará um avanço de ordem científica, no caso de passar satisfatoriamente as várias provas. Finalmente, há a comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas das conclusões que dela se possam deduzir. A finalidade dessa última espécie de prova é verificar até que ponto as novas consequências da teoria, quaisquer que sejam os aspectos novos que esta apresente no que assevera, respondem às exigências da prática, suscitada quer por experimentos puramente científicos, quer por aplicações tecnológicas práticas. Aqui também o processo de prova mostra seu caráter dedutivo. Com o auxílio de outros enunciados previamente aceitos, certos enunciados singulares, que poderíamos denominar predições, são deduzidos da teoria, especialmente predições suscetíveis de serem submetidas facilmente à prova ou predições aplicáveis na prática. Dentre os enunciados referidos, selecionam-se os que não sejam deduzíveis da teoria vigente e, em particular, os que essa teoria contradiga. A seguir, procura-se chegar a uma decisão quanto a estes e outros enunciados deduzidos, confrontando-os com os resultados das aplicações práticas e dos experimentos. Se a decisão for positiva, isto é, se as conclusões singulares se mostrarem aceitáveis ou comprovadas, a teoria terá, pelo menos provisoriamente, passado pela prova. Não se descobriu motivo para rejeitá-la. Contudo, se a decisão for negativa, ou, em outras palavras, se as conclusões tiverem sido falseadas, esse resultado falseará também a teoria da qual as conclusões foram logicamente deduzidas. Importa acentuar que uma decisão positiva só pode proporcionar alicerce temporário à teoria, pois subsequentes decisões negativas sempre poderão constituir-se em motivo para rejeitá-la. Na medida em que a teoria resista a provas pormenorizadas e severas e não seja suplantada por outra no curso do progresso científico, poderemos dizer que ela comprovou sua qualidade ou foi corroborada pela experiência passada. Nada que lembre a lógica indutiva aparece no processo aqui esquematizado. Nunca suponho que possamos sustentar a verdade de teorias a partir da verdade de enunciados singulares. Nunca suponho que, por força de conclusões verificadas, seja possível ter por verdadeiras ou mesmo por meramente prováveis quaisquer teorias. Neste livro, pretendo apresentar uma análise mais minuciosa dos métodos de prova dedutiva. Tentarei mostrar que, dentro da estrutura dessa análise, podem-se enfrentar todos os problemas normalmente chamados epistemológicos, em particular, os problemas a que a lógica indutiva dá origem podem ser eliminados sem que, em seu lugar, surjam outros. Item 4 do capítulo 1. O problema da demarcação. Dentre as muitas objeções que se podem fazer à concepção aqui exposta, a mais séria é talvez a que
refiro em seguida. Com rejeitar o método de indução, poder-se-ia dizer, privo a ciência empírica daquilo que constitui aparentemente sua característica mais importante. Isto quer dizer que afasto as barreiras a separar a ciência da especulação metafísica. Minha resposta a tal objeção é a de que a razão principal de eu rejeitar a lógica indutiva consiste precisamente em ela não proporcionar conveniente sinal diferenciador do caráter empírico, não metafísico, de um sistema teorético. Em outras palavras, consiste em ela não proporcionar adequado critério de demarcação. Denomino problema de demarcação o problema de estabelecer um critério que nos habilite a distinguir entre as ciências empíricas de uma parte e a matemática e a lógica, bem como os sistemas metafísicos de outra. Esse problema foi abordado por Hume, que tentou resolvê-lo. Com Kant, tornou-se o problema central da teoria do conhecimento. Se, acompanhando Kant, chamarmos ao problema da indução o problema de Hume, poderíamos chamar ao problema de Kant o problema da demarcação. Desses dois problemas, fonte de quase todos os outros problemas da teoria do conhecimento, o da demarcação é, a meu ver, o mais importante. Pois a principal razão por que os epistemologistas de tendências empiricistas propendem para o método de indução está aparentemente em crerem que só tal método pode oferecer um critério adequado de demarcação. Isso se aplica de maneira especial aos empiristas que seguem a bandeira do positivismo. Os velhos positivistas só desejavam admitir como científicos ou legítimos os conceitos, ou noções, ou ideias, que, como diziam, derivassem da experiência, ou seja, os conceitos que acreditavam ser logicamente reduzíveis a elementos da experiência sensorial, tais como sensações ou dados sensoriais, impressões, percepções, lembranças visuais ou auditivas e assim por diante. Os positivistas modernos têm condição de ver mais claramente que a ciência não é um sistema de conceitos, mas antes um sistema de enunciados. Nesses termos, desejam admitir como científicos ou legítimos tão somente os enunciados reduzíveis a enunciados elementares ou atômicos da experiência, a juízos de percepção ou proposições atômicas ou sentenças protocolares, e que mais? Claro está que o critério implícito de demarcação é idêntico à exigência de uma lógica indutiva. Já que rejeito a lógica indutiva, devo também rejeitar todas essas tentativas de resolver o problema da demarcação. Com essa rejeição, o problema ganha importância na investigação presente. Encontrar um critério aceitável de demarcação deve constituir-se em tarefa básica para qualquer epistemologia que não aceite a lógica indutiva. Os positivistas normalmente interpretam o problema da demarcação de maneira naturalista, interpretam-no como se ele fosse um problema da ciência natural, em vez de tomá-lo como razão que os leve a empenhar-se em propor uma convenção adequada. Acredito estar obrigados a descobrir uma diferença decorrente da natureza das coisas, por assim dizer, entre ciência empírica de um lado e metafísica de outro. Estão constantemente procurando mostrar que a metafísica, por sua própria natureza, não mais é que tagarelice vazia, sofistaria e ilusão, como diz Hume, que devemos lançar ao fogo. Se, com as palavras vazia ou sem sentido, desejarmos, por definição, expressar não mais que não pertencente à ciência empírica, então se tornaria trivial a caracterização da metafísica em termos de absurdo sem sentido. Em verdade, a metafísica tem sido repetidamente definida como não empírica. Contudo, os positivistas, naturalmente, acreditam ser possível dizer acerca da metafísica muito mais do que serem não empíricos alguns de seus enunciados. As expressões sem sentido ou absurdo traduzem e pretendem traduzir uma posição depreciativa. E não há dúvida de que o que os positivistas realmente desejam não é tanto uma bem-sucedida demarcação, mas a derrubada total e a aniquilação da metafísica. Seja como for,
verificamos que toda vez que os positivistas tentaram esclarecer melhor o que pretendiam dizer com significativo, a tentativa conduziu ao mesmo resultado, a uma definição de sentença significativa, em contraposição à pseudociência ou sem significado, que simplesmente reiterou o critério de demarcação de sua lógica indutiva. Isso evidencia-se muito claramente no caso de Wittgenstein, para quem toda a proposição significativa há de ser logicamente reduzível a proposições elementares ou atômicas, por ele caracterizadas como descrições ou afigurações da realidade, caracterização, aliás, que abrange todas as proposições significativas. Podemos ver dessa maneira que o critério de significatividade de Wittgenstein coincide com o critério de demarcação dos indutivistas, contanto que se substitua as palavras científico ou legítimo por significativo. E é precisamente com respeito ao problema da indução que vem a malograr essa tentativa de resolver o problema da demarcação. Os positivistas, em sua ânsia de aniquilar a metafísica, aniquilam com ela a ciência natural. De fato, as leis científicas também não podem ser logicamente reduzidas a enunciados elementares de experiência. Se coerentemente aplicado, o critério de significatividade proposto por Wittgenstein leva a rejeitar como desprovidos de sentido as leis naturais, cuja busca, em palavras de Einstein, constitui o trabalho mais elevado de um físico. Elas nunca podem ser aceitas como enunciados genuínos ou legítimos. A tentativa feita por Wittgenstein no sentido de denunciar o problema da indução como um pseudo-problema vazio foi apresentada por Schlick da maneira seguinte: o problema da indução consiste em buscar uma justificação lógica dos enunciados universais acerca da realidade. Reconhecemos, com Hume, que essa justificação lógica não existe. Não pode haver justificação alguma, simplesmente porque os enunciados universais não são enunciados genuínos. Isso mostra que o critério indutivista de demarcação falha no traçar uma linha divisória entre sistemas científicos e metafísicos e porque esse critério deve atribuir a ambos status igual. Com efeito, o veredito decorrente do dogma positivista relativo ao significado é o de que ambos são sistemas de pseudo-enunciados, destituídos de sentido. Assim, em vez de afastar a metafísica das ciências empíricas, os positivistas levam à invasão do reino científico pela metafísica. Contrastando com esses estratagemas antimetafísicos em intenção, quero dizer, meu objetivo, tal como o vejo, não é o de provocar a derrocada da metafísica, é antes o de formular uma caracterização aceitável da ciência empírica ou de definir os conceitos ciência empírica e metafísica de maneira tal que, a propósito de determinado sistema de enunciados, possamos dizer se o estudo mais aprofundado coloca-se ou não no âmbito da ciência empírica. Meu critério de demarcação deve, portanto, ser encarado como proposta para que se consiga um acordo ou se estabeleça uma convenção. As opiniões podem variar quanto à oportunidade de uma convenção desse gênero. Todavia, uma discussão razoável dos temas em pauta só é viável se os interlocutores têm um objetivo comum. A determinação desse objetivo é, em última análise, uma questão de tomada de decisão, ultrapassando, por conseguinte, a discussão racional. As pessoas que consideram ser o propósito da ciência a obtenção de enunciados absolutamente certos, irrevogavelmente verdadeiros, rejeitarão, sem dúvida, as propostas que apresentarei. O mesmo acontecerá com os que consideram estar a essência da ciência em sua dignidade, que associam à sua inteireza e à sua real verdade e essencialidade. Essas pessoas dificilmente estarão preparadas para atribuir tal dignidade à física teórica moderna, na qual eu vejo, como outros, a mais cabal concretização até hoje conseguida do que eu considero ciência empírica. Os objetivos da ciência, no meu entender, são diferentes dos citados acima. Não procuro justificá-los, todavia, alegando que sejam os verdadeiros e essenciais objetivos da ciência. Isso equivaleria a uma distorção e a um retorno ao dogmatismo positivista. Só existe um meio, até onde me é dado ver, de defender racionalmente as minhas propostas,
consiste, em suma, em analisar-lhes as consequências lógicas, exibir-lhes a fertilidade, ou seja, o poder que as propostas adquirem quando se trata de elucidar questões da teoria do conhecimento. Admito, com sinceridade, que ao formular minhas propostas, fui guiado por juízos de valor e por algumas predileções de ordem pessoal, mas espero que as propostas se tornem aceitáveis para os que apreciam não só o rigor lógico, mas também a ausência de dogmatismo, para os que se importam com as aplicações práticas, mas se interessam ainda mais pelas aventuras da ciência, pelas descobertas que, uma após outra, nos acareiam com novas e inesperadas perguntas, obrigando-nos a tentar encontrar respostas novas e insuspeitadas. O fato de juízos de valor permearem minhas propostas não quer dizer que estou incidindo no erro de que acusei os positivistas, ou de procurar matar a metafísica, desconsiderando-a. Não chego nem mesmo a asseverar que a metafísica careça de importância para a ciência empírica. Com efeito, é impossível negar que, a par de ideias metafísicas que dificultaram o avanço da ciência, têm surgido outras, tais como as relativas ao atomismo especulativo, que o favoreceram. Encarando a matéria do ponto de vista psicológico, inclino-me a pensar que as descobertas científicas não poderiam ser feitas sem fé em ideias de cunho puramente especulativo e, por vezes, assaz nebulosas. Fé que, sob o ponto de vista científico, é completamente destituída de base e, em tal medida, é metafísica. Apesar de eu haver feito todas essas advertências, continuo a considerar que a primeira tarefa da lógica do conhecimento é a de elaborar um conceito de ciência empírica, de maneira a tornar tão definitiva quanto possível uma terminologia até agora algo incerta, e de modo a traçar uma clara linha de demarcação entre ciência e ideias metafísicas, ainda que essas ideias possam ter favorecido o avanço da ciência através da sua história. Ponto 5 do capítulo 1. A experiência como método. Formular uma definição aceitável de ciência empírica é tarefa que encerra dificuldades. Algumas dessas dificuldades decorrem do fato de que devem existir muitos sistemas teóricos cuja estrutura lógica é similar à estrutura lógica do sistema aceito, em um particular instante da história, como o sistema de ciência empírica. Esse fato é descrito algumas vezes, afirmando-se que há grande número, presumivelmente infinito, de mundos logicamente possíveis. Entretanto, o sistema que se denomina ciência empírica pretende representar apenas um mundo, o mundo real ou o mundo de nossa experiência. A fim de tornar a ideia um pouco mais precisa, podemos distinguir 3 itens que nosso sistema teórico deverá satisfazer. Em primeiro lugar, ele deve ser sintético, de modo que possa representar um mundo não contraditório, isto é, um mundo possível. Em segundo lugar, deve satisfazer o critério de demarcação, ou seja, deve ser não metafísico, isto é, deve representar um mundo de experiência possível. Em terceiro lugar, deve ser diferente, de alguma forma, de outros sistemas semelhantes, como o único representativo de nosso mundo de experiência. Contudo, como identificar o sistema que representa nosso mundo de experiência? Resposta: pelo fato de ele ter sido submetido a provas e ter resistido a essas provas. Isso quer dizer que o sistema deve ser identificado pelo fato de ele admitir a aplicação do método dedutivo que me proponho analisar e descrever. A experiência, nesse caso, apresenta-se como um método peculiar por via do qual é possível distinguir um sistema teórico de outros. Assim, a ciência empírica parece caracterizar-se não apenas por sua forma lógica, mas, além disso, por seu método peculiar. Esse, naturalmente, também é o modo de ver dos indutivistas, que tentam caracterizar a ciência empírica pelo fato de ela usar o método indutivo. A teoria do conhecimento, cujo objetivo é a análise do método ou processo próprio da ciência empírica, pode, nesses termos, ser descrita como uma teoria do método empírico, uma teoria daquilo que usualmente é chamado experiência. Ponto 6 do capítulo 1. A falseabilidade
como critério de demarcação. O critério de demarcação inerente à lógica indutiva, isto é, o dogma positivista do significado, equivale ao requisito de que todos os enunciados da ciência empírica, ou todos os enunciados significativos, devem ser suscetíveis de serem, afinal, julgados com respeito à sua verdade e falsidade. Diremos que eles devem ser conclusivamente julgáveis. Isso quer dizer que sua forma deve ser tal que se torne logicamente possível verificá-los e falsificá-los. Schlick diz: um enunciado genuíno deve ser passível de verificação conclusiva. Wassermann é ainda mais claro: se não houver meio possível de determinar se um enunciado é verdadeiro, esse enunciado não terá significado algum, pois o significado de um enunciado confunde-se com o método de sua verificação. Ora, a meu ver, não existe a chamada indução. Nesses termos, inferências que levam a teorias, partindo-se de enunciados singulares, verificados por experiência, não importa o que isso possa significar, são logicamente inadmissíveis. Consequentemente, as teorias nunca são empiricamente verificáveis. Se quisermos evitar o erro positivista de eliminar, por força de critério de demarcação que estabeleçamos, os sistemas teóricos de ciência natural, deveremos eleger um critério que nos permita incluir no domínio da ciência empírica até mesmo enunciados insuscetíveis de verificação. Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas em sentido positivo. Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas em sentido negativo. Deve ser possível refutar pela experiência um sistema científico empírico. Assim, o enunciado choverá ou não choverá aqui amanhã não será considerado empírico, simplesmente porque não admite refutação, ao passo que será considerado empírico o enunciado choverá aqui amanhã. Várias objeções podem ser levantadas contra o critério de demarcação aqui proposto. Antes de tudo, poderá parecer teimosia sugerir que a ciência de que supõe-se devemos esperar informações positivas seja caracterizada pela obediência ao requisito negativo como a refutabilidade. Contudo, mostrarei que tal objeção é de pouco peso, pois a quantidade de informação positiva acerca do mundo veiculada por um enunciado científico é tanto maior em razão do seu caráter lógico, quanto mais conflito gere como possíveis enunciados singulares. Nem é por acaso que chamamos leis às leis da natureza. Quanto mais proíbem, mais dizem. Pode-se tentar voltar contra mim meus próprios argumentos críticos acerca do critério indutivo de demarcação. Com efeito, pode parecer cabível levantar contra a falseabilidade, como critério de demarcação, objeções similares às que levantei contra a verificabilidade. O ataque não me perturbará. Minha posição está alicerçada numa simetria entre verificabilidade e falseabilidade, a simetria que decorre da forma lógica dos enunciados universais. Esses enunciados nunca são deriváveis de enunciados singulares, mas podem ser contraditados pelos enunciados singulares. Consequentemente, é possível, através de recurso a inferência puramente dedutivas, com auxílio do modus tollens da lógica tradicional, concluir acerca da falsidade de enunciados universais a partir da verdade de enunciados singulares. Essa conclusão acerca da falsidade dos enunciados universais é a única espécie de inferência estritamente dedutiva que atua, por assim dizer, em direção indutiva, ou seja, de enunciados singulares para enunciados universais. Uma terceira objeção poderia parecer mais séria. Caberia afirmar que, admitida embora a assimetria, continua a ser impossível, por motivos diversos, que todo sistema teorético sempre possa ser conclusivamente falseado.
Isso porque sempre é viável encontrar alguma forma de evitar a falsificação, introduzindo, por exemplo, uma hipótese auxiliar ad hoc ou alterando ad hoc uma definição. É mesmo possível, sem incoerência lógica, adotar a posição de simplesmente recusar reconhecimento a qualquer experiência falseadora. Por certo, habitualmente, os cientistas não procedem dessa maneira, mas, do ponto de vista lógico, tal processo é possível a este fato. Poder-se-ia, então, asseverar, torna dúbio o valor lógico do critério de demarcação por mim proposto, para dizer o mínimo. Devo admitir a procedência dessa crítica, mas nem por isso estou obrigado a retirar minha sugestão de adotar a falseabilidade como critério de demarcação. Com efeito, irei propor que o método empírico seja caracterizado como um método que exclui exatamente aquelas maneiras de evitar a falseabilidade que, tal como insiste corretamente meu imaginário crítico, são logicamente possíveis. Segundo minha proposta, aquilo que caracteriza o método empírico é sua maneira de expor à falsificação, de todos os modos concebíveis, o sistema a ser submetido à prova. Seu objetivo não é o de salvar a vida de sistemas insustentáveis, mas, pelo contrário, o de selecionar o que se revele, comparativamente, o melhor, expondo todos à mais violenta luta pela sobrevivência. O critério de demarcação proposto leva-nos ainda à solução do problema da indução, tal como colocado por Hume, do problema da validez das leis naturais. A raiz desse problema está na aparente contradição entre o que pode ser chamado de tese fundamental do empirismo, tese segundo a qual só a experiência pode decidir acerca da verdade ou falsidade de um enunciado científico, e o fato de Hume se ter dado conta da inadmissibilidade de argumentos indutivos. Essa contradição só se manifesta se presumir que todos os enunciados científicos empíricos devam ser conclusivamente decisíveis, isto é, se admitir que sua verificação e falsificação devem ser, em princípio, possíveis. Se rejeitarmos esse requisito e admitirmos como empíricos também os enunciados decisíveis apenas no sentido unilateralmente decisíveis e mais especialmente falseáveis, e que são suscetíveis de comprovação através de tentativas sistemáticas de falseá-los, então a contradição desaparecerá. O método de falsificação não pressupõe inferência indutiva, mas apenas as transformações tautológicas da lógica dedutiva, cuja validade não está em questão. Item 7 do capítulo 1. O problema da base empírica. Se a falseabilidade puder ser utilizada como critério de demarcação, deverão existir enunciados singulares que sirvam como premissa das inferências falseadoras. Aparentemente, portanto, nosso critério apenas desloca o problema, levando-nos outra vez da questão do caráter empírico das teorias para a questão do caráter empírico dos enunciados singulares. Apesar disso, contudo, algo se ganha. Com efeito, na prática da pesquisa científica, a demarcação é, por vezes, de urgência imediata em face de sistemas teóricos, ao passo que, em face de enunciados singulares, raramente surge dúvida quanto a apresentarem caráter empírico. É certo que ocorrem erros de observação e que esses podem dar origem a enunciados singulares falsos, mas o cientista raramente tem ocasião de apresentar um enunciado singular como não empírico ou metafísico. Os problemas da base empírica, ou seja, os problemas concernentes ao caráter empírico dos enunciados singulares e a maneira de submetê-los à prova, desempenham assim, dentro da lógica da ciência, um papel que difere, até certo ponto, do que é desempenhado pela maioria dos outros problemas que nos preocuparão, pois a maioria desses últimos mantém relação estreita para com a prática da pesquisa, enquanto a questão da base empírica pertence de maneira quase exclusiva à teoria do conhecimento. Não obstante, terei que me ocupar deles, já que eles provocaram o aparecimento de muitas questões obscuras. Isso é especialmente verdade no que diz respeito à relação entre experiências perceptuais e enunciados básicos. Chamo de enunciado básico ou proposição básica um enunciado que pode atuar como premissa numa falsificação empírica, em suma, o enunciado de um fato singular. Frequentemente, são as experiências perceptuais encaradas como passíveis de fornecer uma espécie de justificação para os enunciados básicos. Sustentou-se que tais enunciados se baseiam nessas experiências, que sua verdade se torna manifesta por inspeção através dessas experiências ou que se torna evidente por força de tais experiências e assim por diante.
Todas essas expressões traduzem a tendência perfeitamente razoável de dar ênfase à estreita conexão entre enunciados básicos e nossas experiências perceptuais. Contudo, sentiu-se também corretamente que enunciados só podem ser logicamente justificados por enunciados. Assim, a conexão entre percepções e enunciados permanecia obscura e era descrita por expressões igualmente obscuras que nada elucidavam, mas que contornavam as dificuldades ou, quando muito, anuviavam-nas com metáforas. Aqui, ainda uma vez, segundo me parece, é possível chegar a uma solução caso separemos os aspectos psicológicos do problema de seus aspectos lógicos e metodológicos. Precisamos distinguir de uma parte nossas experiências subjetivas ou nosso sentimento de convicção, que jamais podem justificar qualquer enunciado, embora possam tornar-se objetos de investigação psicológica, e, de outra parte, as relações lógicas objetivas, que se manifestam entre os vários sistemas de enunciados científicos e dentro de cada um deles. Os problemas relacionados com a base empírica serão examinados a lures. Por ora, convirá que nos voltemos para o problema da objetividade científica, de vez que os termos objetivo e subjetivo que usei acima reclamam elucidação. Item 8 do capítulo 1, objetividade científica e convicção subjetiva. As palavras objetivo e subjetivo são termos filosóficos pesadamente onerados por uma tradição de usos contraditórios e de discussões intermináveis e inconcludentes. O uso que faço dos termos objetivo e subjetivo não difere do de Kant. Ele usa a palavra objetivo para indicar que o conhecimento científico deve ser justificável, independentemente de capricho pessoal. Uma justificação será objetiva se puder, em princípio, ser submetida à prova e compreendida por todos. Se algo for válido, escreve Kant, para todos os que estejam na posse da razão, seus fundamentos serão objetivos e suficientes. Ora, eu sustento que as teorias científicas nunca são inteiramente justificáveis ou verificáveis, mas que, não obstante, são suscetíveis de se verem submetidas a provas. Direi, consequentemente, que a objetividade dos enunciados científicos reside na circunstância de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a testes. Kant aplica a palavra subjetivo a nossos sentimentos de convicção, de variados graus. Saber como surgem esses sentimentos é tarefa da psicologia. Podem surgir, por exemplo, de acordo com as leis de associação. Razões objetivas também podem atuar como causas subjetivas de juízo, na medida em que possamos refletir acerca dessas razões, deixando-nos convencer de seu caráter cogente. Kant foi talvez o primeiro a reconhecer que a objetividade dos enunciados científicos está estreitamente relacionada com a elaboração de teorias, com o uso de hipóteses e de enunciados universais. Só quando certos acontecimentos se repetem segundo regras ou regularidades, tal como é o caso dos experimentos passíveis de reprodução, podem as observações ser submetidas à prova, em princípio, por qualquer pessoa. Não tomamos muito seriamente nem mesmo nossas próprias observações e não as vemos como observações científicas até as havermos repetido e submetidos à prova. Somente por meio de tais repetições podemos chegar a convencer-nos de não estar frente a uma simples coincidência isolada, mas diante de acontecimentos que, por força de sua regularidade e possibilidade de reiteração, colocam-se em princípio como intersubjetivamente suscetíveis de prova. Todo físico experimental conhece os surpreendentes e inexplicáveis efeitos aparentes que no laboratório podem talvez reproduzir-se por algum tempo, mas que ao final desaparecem sem deixar traço. Nenhum físico, naturalmente, dirá que num desses casos ele realizou uma descoberta científica, embora possa tentar dar nova fisionomia aos experimentos, de modo a tornar o efeito suscetível de repetição. O efeito físico cientificamente significativo pode ser definido como passível de ser regularmente repetido por qualquer pessoa que realize o experimento adequado, segundo o modo prescrito. Nenhum físico de peso daria divulgação, em termos de descoberta científica, a qualquer desses efeitos ocultos, como proponho chamá-los, experimentos para cuja reprodução não seria viável oferecer instruções. A descoberta seria de pronto rejeitada como quimérica, simplesmente porque tentativas de submetê-la a testes conduziriam a resultados negativos. Daí decorre que qualquer controvérsia em torno da questão de saber se ocorrem eventos, em princípio únicos e insuscetíveis de repetição, não pode ser decidida pela ciência. Tratar-se-ia de uma controvérsia metafísica. Voltemos agora a um ponto que assinalei na sessão anterior, a minha tese de que uma experiência subjetiva ou um sentimento de convicção
jamais pode justificar um enunciado científico de que, dentro dos quadros da ciência, ele não desempenha papel algum, exceto de objeto de uma investigação empírica psicológica. Por mais intenso que seja um sentimento de convicção, ele jamais pode justificar um enunciado. Assim, posso estar inteiramente convencido da verdade do enunciado, estar certo da evidência de minhas percepções, tomado pela intensidade de minha experiência. Toda dúvida pode parecer-me absurda, mas estaria aí uma razão qualquer para a ciência aceitar meu enunciado? Pode qualquer enunciado encontrar justificativa no fato de QRP estar totalmente convencido de sua verdade? A resposta é não, e qualquer outra resposta se mostraria incompatível com a ideia de objetividade científica. Mesmo o fato, para mim, tão firmemente estabelecido, de que estou experimentando esse sentimento de convicção, não pode colocar-se dentro do campo da ciência objetiva, a não ser sob forma de uma hipótese psicológica que deve naturalmente ser objeto de teste intersubjetivo. Da conjectura de que experimento esse sentimento de convicção, o psicólogo pode deduzir, com auxílio de teorias psicológicas e outras, certas predições a respeito de meu comportamento. Essas predições ver-se-ão confirmadas ou refutadas no decurso dos testes experimentais. Entretanto, do ponto de vista epistemológico, é irrelevante ser intenso ou fraco meu sentimento de convicção. Provir ele de uma impressão forte, até mesmo irresistível de certeza indubitável, a alta evidência, ou apenas de uma duvidosa suposição. Nada disso tem qualquer importância para o problema e como devem ser justificados os enunciados científicos. Considerações análogas a essa, é claro, não dão uma resposta para o problema da base empírica, mas pelo menos ajudam-nos a conhecer sua dificuldade principal. Ao exigir objetividade para os enunciados básicos, assim como para outros enunciados científicos, afastamos quaisquer meios lógicos por via dos quais poderíamos esperar reduzir a verdade dos enunciados científicos a experiências pessoais. Mas ainda, impedimos-nos de outorgar qualquer status favorável a enunciados que descrevam experiências, tais como os que descrevem nossas percepções e que são, por vezes, denominados sentenças protocolares. Em ciências, eles só podem ocorrer como enunciados psicológicos, ou seja, como hipóteses de um tipo cujos padrões de teste intersubjetivo, considerando o estado atual da psicologia, não são, por certo, muito elevados. Qualquer que possa ser nossa resposta final à questão da base empírica, um ponto deve ser deixado claro. Se concordarmos com a nossa exigência de que enunciados científicos devem ser objetivos, então os enunciados que se refiram à base empírica da ciência deverão também ser objetivos, isto é, suscetíveis de teste intersubjetivo. A possibilidade de teste intersubjetivo implica que outros enunciados suscetíveis de teste possam ser deduzidos dos enunciados que devam ser submetidos a testes. Assim, se os enunciados básicos devem ser, por sua vez, suscetíveis de teste intersubjetivo, não podem existir enunciados definitivos em ciência. Não pode haver em ciência enunciado insuscetível de teste e, consequentemente, enunciado que não admita, em princípio, refutação pelo falseamento de alguma das conclusões que dele possam ser deduzidos. Chegamos, dessa maneira, à seguinte concepção: sistemas de teoria são submetidos a testes, deles se deduzindo enunciados de nível menor de universalidade. Tais enunciados, como devem ser suscetíveis de teste intersubjetivo, hão de, por sua vez, mostrar-se suscetíveis de testes, e assim há de infinito. Caberia pensar que essa concepção leva a uma regressão infinita, sendo, pois, insustentável. Quando fiz a crítica da indução, levantei a objeção de que ela poderia conduzir a uma regressão infinita, e poderia parecer agora que a mesma objeção pode ser feita contra o processo de teste dedutivo por mim advogado. Contudo, isso não ocorre. O método dedutivo de teste não pode estabelecer ou justificar os enunciados sob teste, nem pretende fazê-lo. Dessa forma, não há perigo de uma regressão infinita. Importa reconhecer, entretanto, que a situação para a qual chamei a atenção, suscetibilidade de teste infinito e ausência de enunciados últimos que não requeram teste, cria um problema. É claro, com efeito, que os testes não podem ser realizados ad infinito. Mais cedo ou mais tarde, teremos de parar. Sem discutir pormenorizadamente esse problema a esta altura, desejo simplesmente assinalar que o fato de os testes não poderem prolongar-se indefinidamente não conflita com a exigência por mim feita de que todo enunciado científico seja suscetível de teste, pois não exijo que todo enunciado científico tenha sido efetivamente submetido a teste antes de merecer aceitação.
quero apenas que todo enunciado científico se mostre capaz de ser submetido a teste. Em outras palavras, recuso-me a aceitar a concepção de que, em ciência, existam enunciados que devamos resignadamente aceitar como verdadeiros, simplesmente pela circunstância de não parecer possível, devido a razões lógicas, submetê-los a teste. Fim do texto.